Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Onde nós estamos? Estamos na Power Platform Community Conference, a conferência mundial de Power Platform. Então estamos aqui, Reimpact S4R, trazendo todas as novidades para vocês do que está rolando aqui dentro do evento. E estou com o meu parceiro, meu sócio, meu amigo Samir. Samir é o responsável por Data e Inteligência Artificial na Reimpact. Eu sou responsável por Business Application na Reimpact. E como vocês sabem, a ideia hoje é trazer o que rolou na Power Platform Community Conference. Já na sessão, já na abertura, a gente já deu para sentir como que ia ser o evento, né? A questão do foco no Copilot Studio, tudo que vem rolando e algo que agregou demais. Foi bem animador, né? Os contatos, as pessoas, o time de engenheiro, o time de produto, todo mundo que a gente teve pelos contatos, trouxe muita novidade pra gente. Óbvio, é Power Platform Conference. A gente vai falar sobre Fabric, vai falar sobre Power BI, mas não é o foco, né? Boa. Power BI, Fabric, Fabcon, semana que vem, que vai rolar na Europa. Exato. E ano que vem aqui em Las Vegas de novo. E vamos explicar pro pessoal como que funciona, né? É então, isso. para quem nunca veio e tem a curiosidade para saber como é o evento, nós estamos aqui num lounge da própria comunidade, então um espação gigantesco aqui. Então o evento, né, ele começa, né, o evento na quarta, na quinta e na sexta para o público, porém existe outros dias, né? Por exemplo, segunda e terça houveram alguns workshops pagos, né? E para quem quiser saber mais da tecnologia e tal, e aí na quarta, na quinta e na sexta é aberto ao público, onde existem várias tecnologias. Falando um pouquinho do evento em si, então no primeiro dia a gente tem vários keynotes com os principais ou com os responsáveis dos produtos, né? O Lamana falou sobre Power Platform, o Minga falou sobre o Power Apps, e aí teve trouxe toda a relação de Fabric e tudo mais. Isso, então teve todo o contexto de Fabric, mas a parte legal que eu gostei foi a novidade onde, para quem utiliza o Copilot dentro do Power Apps, dentro da Power Platform, vocês sabem, quando a gente entra lá no Power Apps, né, a gente tem a possibilidade de escrever: crie um aplicativo de gestão de estoque para mim. Mas agora está vindo uma coisa a mais que isso. Eu escrevo o contexto da minha aplicação, que eu quero que o Copilot crie para mim, e eu consigo também trazer algumas referências de arquivo. Então, por exemplo, eu posso trazer um arquivo de Excel, eu posso trazer um diagrama de como aquele processo funciona na empresa, posso trazer outros tipos de dados, por exemplo, a parte de permissionamento, e automaticamente, eu escrevo o contexto da aplicação e automaticamente ele cria a aplicação baseado no meu fluxo, baseado no entendimento que ele teve do fluxo, baseado também na fonte de dados que eu trouxe como exemplo, e ele não cria somente uma aplicação com uma tabela, ele cria uma aplicação com várias tabelas, complexa, já trazendo, né? Bem complexa, e aí vindo com o contexto de Copilot já inserido, né? O que eu gostei, que eu vi ali, por exemplo, na hora que gera esse processo, que faz isso, ele já gera a documentação. Então, por exemplo, na demo que eles fizeram, eles trouxeram um cenário, e aquele cenário indicou a criação de alguns aplicativos, um como Canvas, um como Model Driven. Então, assim, isso foi uma coisa que para mim explodiu minha cabeça. Eu não tinha visto isso. É muito ainda. Legal, né? Isso que o Samir está dizendo. Então imagine, né? Eu quero fazer uma aplicação de controle ou solicitação de compra de algum item, mas essa solicitação de compra pode vir, por exemplo, pelo Copilot, através do Teams. Ou essa solicitação de compras pode vir através de uma aplicação de Power Apps. E aí eu também posso trazer um conceito de eu tô com dúvida nesse processo, o que eu faço? Então ele criou também um site SharePoint para ajudar as pessoas que usariam a aplicação para deixar todo o processo mais simples, né? E aí outro ponto legal que a gente viu foi a questão do Copilot dentro do SharePoint, que é fantástico, né? Nova experiência do SharePoint. Nova experiência do SharePoint. Então, quero criar uma aplicação, simplesmente eu escrevo, automaticamente ele já cria meu site SharePoint, e aí ele traz o layout, tudo bonitinho, imagens, exemplos. Então, nova experiência do SharePoint, junto com Teams também, né? Para mim foi encantador, né? Eu chamo de gravador de passos, né? Eu não sou do Power Platform, mas eu sou curioso. Boa. E o Lamana deixou muito claro ali, né? Que a interação textual é muito interessante, mas isso não é tudo. Então, quando a gente pensa no RPA, no processo de mapeamento de passos e tal, a demo mostrando o passo sendo aplicado na tela e o usuário explicando o que ele estava fazendo, ou seja, tudo, a impressão que eu tenho
é que agora tudo é contexto. Consigo contextualizar. Exato, então, tudo é prompt. Então, a coisa é muito simples, né? O prompt, só o texto e tal, beleza? E agora eu trago um contexto. Então, eu ainda consigo ir falando, explicando, e o processo, né? O Copilot já tem essa capacidade, não só mais textual. Então, ele consegue fazer essa junção, esse exemplo muito mais complexa. Esse exemplo que o Samir falou agora é trazer o Copilot para dentro do Power Automate Desktop. Então imagine, né? Você começa a fazer a gravação do seu passo dentro do Power Automate Desktop, igualzinho você já faz normalmente, mas só que você grava a sua fala. Então você vai executando o processo e você vai falando o que você está fazendo, e a partir daí ele começa, além de gravar essas informações da tela, ele começa a pegar o contexto das regras de negócio que você está falando. Então, você vai dando clique, vai falando, ele grava o clique da tela e grava o que você está falando. No final, ele gera, né, um RPA baseado em todo o contexto que você disse, né, utilizando o Copilot Studio. Então, com o escopo tudo certinho. Cara, então, trazendo o Copilot para dentro do Power Automate Desktop, o poder ficou gigantesco. Então, as coisas mudaram, né? Eu estava até conversando com o Alisson, né? O Alisson falou, caramba, agora as coisas ficaram melhores, né? No desenvolvimento, vai trazer mais poder para as pessoas, e a gente tem que se preocupar com uma coisa que a gente fala muito, né, Samir, que é a governança. Então, a Microsoft falava que 500 milhões de aplicações seriam desenvolvidas nos próximos anos. Agora as coisas mudaram. Agora é 1 bilhão de aplicações, né? O objetivo, né? O Cunningham, né? Foi que ele chegou e ele falou, né? No fim da apresentação dele, que é o seguinte: a gente tem uma missão que é desenvolver 1 bilhão de aplicativos no ano. Né? E isso você vê agora com tudo que a gente viu hoje. E, cara, não é uma meta difícil, não. Não é. Mas o grande lance é qualidade, né? Exato. Controle, conformidade, segurança, tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Todas essas questões. Então a gente se preocupa bastante com governança, se preocupa bastante com compliance, né? Entender o que está sendo desenvolvido dentro das aplicações. O legal, eu acho que vale ressaltar, porque já vai ligar um pouco com dados, toda a interação que a gente acaba fazendo com prompt e tudo mais, ela acaba fazendo com que o acesso ao dado, aos arquivos, ao que você está analisando para gerar ali no contexto, ele vai levar em consideração o usuário que está acessando, a permissão que eu tenho, né, o nível de segurança e tal. Então isso acaba trazendo toda uma segurança, que isso é um receio que as pessoas têm, né? Vários clientes que a gente conversou falaram, poxa, eu vou fazer uma adoção de Copilot aqui e tal, mas eu tô com medo disso tudo e tal. Claro, a gente fala de toda a parte de governança, mas tem que saber que tem todo o aparato de segurança e conformidade que a Microsoft já traz, né? Exato. Mas o que eu fiquei impressionado foi o Power BI com o Copilot Studio. Traz todos os dados, e aí Fabric, né? Legal. Fabric com o Power BI. Trago todos os dados para o meu contexto e falo para ele, crie um dashboard assim, assim, assado. Ele já monta o layout para você. Eu não gostei desse layout, eu não gostei do quadrante XYZ do meu dashboard. Você pode falar para ele, através do Copilot, mude o quadrante tal para o mapa, por exemplo. Ele vai criar o quadrante ou alterar o quadrante, que era um gráfico, para o mapa ou uma lista, seja lá o que for. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi lançada como Public Preview em agosto, são as AI Skills, né? Então você consegue fazer basicamente o quê? Definir uma habilidade de IA, né? Limitada a 24 tabelas hoje, tá? Ou seja, eu conecto no Lakehouse, no Warehouse, do Fabric, seleciono as tabelas que eu quero, e a partir disso, isso feito, né? Eu praticamente gero o meu agente, e eu plugo ele, por exemplo, no Copilot Studio. E o que eu posso fazer a partir disso? Aí é loucura, né? Faço qualquer coisa. O usuário pode, a partir do próprio Teams, fazer uma pergunta para o modelo de dados. Mas o mais legal de tudo, né? As pessoas ficam muito preocupadas com a segurança. Eu sempre vou falar de segurança. Segurança disso. Você vai conseguir visualizar os dados que você tem permissão para visualizar. Você, obviamente, não vai visualizar um salário, por exemplo, de um time, se você não tem permissão para visualizar aquilo, né? Então, esse é o contexto. Além do Keynote, que foi muito legal, o Patrick fez uma apresentação, como sempre, né, perfeita de ponta a ponta, mas tem várias coisas interessantes que já estão saindo ou já estão para sair. Uma das coisas que é uma preocupação muito grande é com relação à evolução visual do Power BI e tudo mais. Então tem todo um planejamento para as próximas entregas, não tão próximas assim, que envolve toda uma repaginação visual que vai trazer o Power BI para um novo nível, né? A Microsoft se posicionar de fato como BI, não só DataVis, né? Como a referência e tudo mais. Apesar dela já ser, mas ela já despontou
contar, na verdade. Né? Pontos interessantes, né? End-to-end, para edição de camada semântica online, é algo muito interessante, que a gente, né, não tinha isso. E hoje, então, não estou limitado mais ao meu Apple e tudo mais, que eu não poderia instalar um desktop para fazer alguma atividade ali. Eu consigo trabalhar isso no online. E várias features que estão para entrar. Eu vou dizer que eu me encantei muito com o que eu vi de evolução visual do Power BI. Né, das possibilidades, novas matrizes para ficar mais aderente, outros componentes visuais muito mais interessantes e inteligentes. Então, assim, eu acho que tem muita coisa bacana para vir. Óbvio, como a gente já falou no começo, Power Platform Conference, Power BI está dentro desse pacote. Exatamente. Mas quando a gente pensa em pipelines, data factory, notebooks, não é muito o foco desse evento. Então a gente vai falar muito a gente vai ouvir aqui sobre aplicações específicas de IA, né, solução end-to-end em Data Lake, entre outras features ou itens relacionados ao Power BI, à governança, à administração do Power BI e tudo mais, e não necessariamente ao Fabric como um todo, apesar de estarmos falando do Fabric aqui. Mais uma vez, na semana que vem, serão lançadas várias novas features, né, num evento oficial do Fabric, que é o antigo Data and AI, que é a versão da europeia, que são 2 por ano, né? Então isso acho que foi uma coisa muito, muito interessante. A gente teve também, assim, basicamente o dia de hoje foi muito Copilot Studio. O evento basicamente Power Platform, mas eu acho que muito para Copilot, né? Com o que a gente está falando, eu acho que tem uma palavra, no meu ponto de vista, que acaba amarrando e contextualizando isso tudo, que é integração, né? E eu adorei o que o Charles Lamanna trouxe na abertura. Ele trouxe o termo visionários, né? Quem são os visionários? Aquele que tem a capacidade de enxergar e tal, e como se fosse um dicionário, item 2, todos vocês. A gente vê quantos usuários de negócio. A Braskem, hoje, apresentando a solução que ela trouxe, muito mas legal. De uma forma muito mais na visão de negócio, ou seja, como agregar valor. Trazendo proposta de valor para tudo que está desenvolvido, né? A tecnologia é o suporte, é o que vai trazer o subsídio, né, para apoiar isso tudo. E o mais legal, né, a fechada, né, da apresentação da Braskem, inclusive, foi, olha, vamos ver o que vai ser no ano que vem, porque agora é a era do Copilot. Exato. Né? Então, assim, foi muito, muito bacana. Entre outras que a gente acabou participando de forma separada, cada um tentando cobrir a sua área, né? Em conversas em corredor com o próprio time de produtos da Microsoft. A gente acaba recebendo notícias interessantes e bombásticas. Legais. E que, com certeza, vai guiar toda a Power Platform para um futuro muito, muito interessante e focado em empoderamento, né? Integração, principalmente, que hoje eu não vou falar que eu nunca duvidei, mas hoje eu consigo enxergar o poder de integração quando a gente fala disso tudo. Os agentes, Copilot, que é novidade, né? E a Skill, que é de uma certa forma novidade, e várias outras features que tem aí que agregam demais na solução como um todo. Trazer o Copilot, e a gente viu muito bem, né, o poder do Copilot. Então, agora indo para a nova era do Copilot. Então, hoje foi keynotes, basicamente foi o dia inteiro de keynotes, né? Na parte da tarde teve duas sessões, porém amanhã serão mais ou menos acho que a gente vai participar de umas 6 sessões e tem muito mais conteúdo para amanhã. Muito obrigado para quem está aqui, e se você está assistindo gravado, está passando conteúdos, então toda hora está saindo conteúdo bem fresquinho para vocês. A gente está em todas as sessões tirando foto, pegando insights e já soltando as notícias em tempo real. Então, aconselho vocês também a assistirem, né? Ou acompanharem as postagens no LinkedIn, as postagens no Instagram, tanto da rede social da Real Impact, da rede social da S4R também, tá bom? E é isso. Então, Fabi, Júlia, pessoal, muito obrigado. Até mais e fui!